Isso, agora saiu o comunicado da Secretaria Estadual da Agricultura, antes nós estávamos falando do comunicado do Ministério, da Secretaria Estadual da Agricultura, e aqui coloca a cepa H5N1, que é a cepa dos Estados Unidos, tá? Que infectou a aves lá e infectou também rebanhos de gado leiteiro, também teve gado leiteiro infectado por essa cepa de gripe aviária, influenza aviária. E diz aqui, com a confirmação deste foco, tem isolamento da área em Montenegro, eliminação das aves restantes para que seja iniciado o protocolo de saneamento da granja. Isso são ações previstas no plano de contingência. Será feita uma investigação complementar em um raio de 10 quilômetros, um raio inicial de 10 quilômetros da área de ocorrência do foco e de possíveis vínculos com outras propriedades. A mortalidade de aves no zoológico de Sapucaia do Sul, que está fechado para visitação, também foi atendida. Aguarda resultado do exame, tá? Pode ser que as aves que morreram no zoológico também tenham a ver. Tem um exame que já foi feito e que se espera o resultado para os próximos dias. Aí seria mais preocupante, né, Jane? Mais um foco, se confirmar. Reforçando que esse caso de hoje é muito emblemático, porque nós já tínhamos tido casos em aves silvestres e agora é numa granja comercial, que é feita para venda e para exportação e para venda para mercado interno. E as amostras coletadas, então, desta granja, tiveram a confirmação do Laboratório Federal de Diagnóstico Agropecuário de Campinas. Vamos lá, de novo, a Secretaria reforça que o consumo da carne de aves e ovos armazenados em casa ou em pontos de venda é seguro, já que a doença não é transmitida por meio de consumo. Então não tem restrição ao consumo. E, reforçando o que eu já tinha dito antes, tem risco sim de transmissão pela ave doente para o humano que tem contato com ela. Então, por isso que tem casos, e na maior parte são casos de profissionais que trabalham com as aves. E trabalhadores agrícolas. Nos Estados Unidos teve caso de pessoa infectada, mas eram trabalhadores agrícolas. E para essa cepa daí a pessoa não tem proteção fazendo a vacina, né? Boa pergunta, não sei te responder, Rosane. Por exemplo, eu não fiz sei a te responder. Gostaria também de alguém para responder para nós. Porque, claro, a gente não mexe com os aviários, os trabalhadores são muitos. E se um trabalhador pega, ele pode contaminar outro, né? Pode contaminar outra pessoa da família também. Essa é a preocupação com essa gripe. Bom, nós temos por isso que peço para as autoridades. Sei que o pessoal está querendo as autoridades do setor e, enfim, Secretaria, Ministério da Agricultura estão querendo se informar antes de começar a dar entrevista e, por enquanto, estão largando notas. Mas eu acho importante que dê entrevistas o quanto antes para que nós possamos tirar essas dúvidas, né? Daqui a pouco é uma dúvida que tu tira rapidamente e não cresce essa preocupação. Ainda no comunicado da Secretaria, Andressa e Rosane, é uma doença altamente contagiosa, que afeta aves silvestres e domésticas, mas também pode afetar humanos. Entre os principais sintomas apresentados nas aves, tem dificuldade respiratória, ou seja, muito semelhante, né, ao dos humanos, secreção, espirro, inclusive, e alta mortalidade, que são os sintomas apresentados em aves. Por isso que são abatidos os rebanhos inteiros, né? Quando tem uma granja contaminada. E essa limpeza no raio de 10 quilômetros. Por isso que fez com que os Estados Unidos tivessem a chamada crise do ovo. A gente vai seguir acompanhando, trazendo informações, a gente está acompanhando esses informes aqui em tempo real e trazendo as informações para os nossos ouvintes. O Guilherme Bilman já está a caminho de Montenegro para também nos trazer o ambiente de lá, a partir desse foco que foi encontrado em uma fazenda, uma granja comercial de Montenegro. 8h40. Nessa madrugada chegou a Porto Alegre o Daniel Nardon, o advogado que está nas manchetes dos últimos dias, manchetes policiais, desde a operação que foi feita. Era considerado foragido, estava perto da fronteira com o Paraguai. Diz que foi vítima de uma armação, né, Abate? Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Ele, ao chegar no Palácio da Polícia ontem à noite, quase início da madrugada de hoje, entre sair da viatura e ser levado até dentro da delegacia, rapidamente foi ouvido por jornalistas. Nosso colega Ronaldo Bernardo também, que estava por lá, conseguiu captar o que disse Daniel Nardon ao chegar aqui em Porto Alegre. Ele se disse vítima de uma armação, inocente, e também negou que estivesse fugindo ao Paraguai. Vamos ouvir. Sou completamente inocente. Não ia tentar fugir do Paraguai, né? Claro que não, eu estava voltando para cá para resolver esse problema. Qual problema? Que problema é esse?
Hã? Qual Que problema é esse? O problema é esse, dessa armação que fizeram. Nunca me apropriei de dinheiro nenhum de cliente. 27 anos de trabalho jogado no lixo. Invenção por tempo. Dinheiro que faço empréstimo em nome do cliente. Tudo mentira, isso foi esclarecido. A polícia civil está errada? Olha, eu não tive acesso ao processo, não posso me manifestar. Mas com certeza eu tenho certeza que não fiz nada errado. O senhor forjava os empréstimos, não? Nunca fiz empréstimo nenhum. Se a investigação fosse bem feita, ia ver que foi feito por outras pessoas, não por mim. Olha, tem jeito mais fácil de chegar a Porto Alegre, né? Ele estava em São Paulo, aí foi até Mato Grosso do Sul, e ia chegar perto do Paraguai, dava para vir de avião, né? Faz 8 dias que ele estava foragido. Andressa, ele foi encontrado em Dourados, no Mato Grosso do Sul, uma cidade que fica a cerca de 120 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Segundo o delegado Vinícius Nahan, ele estava a caminho de Ponta Porã, que é uma cidade que fica na fronteira com o Paraguai, e a suspeita é que ele pretendia chegar no país vizinho por Pedro Juan Cabaleiro, pelo município que fica já do outro lado da fronteira. Essa é a suspeita, mas essa também é a alegação de que ele estava tentando chegar a Porto Alegre depois de sair de São Paulo para resolver essa situação. Lembrando que ele foi encontrado... É mexer com a nossa inteligência, né? Tentando chegar a Porto Alegre, por favor, né? As cadeias são cheias de inocentes. Eu sou inocente, eu não fiz nada. Aí tudo aquilo que foi levantado e mostrado e provado, não foi uma armação. Não, é que as pessoas são tontas, né? Eu tava quase em Ponta Porã tentando chegar em Porto Alegre. Poxa vida. E a gente tem também um delegado, Vinícius Nahan, responsável por essa investigação, explicando como que a polícia conseguiu localizar o Daniel Nardon nesse município do Mato Grosso do Sul. Desde a deflagração da operação, a Polícia Civil, então, estava diligenciando na prisão, desde a semana passada. A informação inicial é que ele estava na cidade de São Paulo, e depois ele foi para o litoral de São Paulo, Ilhabela, e por fim ele chegou no estado do Mato Grosso. A partir de então, estando lá, nós deslocamos uma equipe daqui com a aeronave da Polícia Civil na terça-feira dessa semana para o estado do Mato Grosso. Em diligências investigativas, conversas com pessoas, localizamos o indivíduo se deslocando com um veículo, né? Então esse veículo, ele foi, na data de hoje, abordado pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Tínhamos informação que ele estava indo para Ponta Porã, divisa com o Paraguai, que a intenção, então, do advogado era atravessar a fronteira e ir em direção à cidade de Juan Pedro Cabaleiro. Então, Andressa, ele chegou no início da madrugada de hoje aqui em Porto Alegre, foi ouvido na delegacia de polícia, agora pela manhã foi encaminhado ao NUGESP, o Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional, vai passar por audiência de custódia para verificar os requisitos dessa prisão e depois tem um prazo aí de até 15 dias para ser transferido para algum presídio. Obrigada, Lucas Abate. E as vítimas seguem aparecendo, né? À medida que o nome vai sendo repetido, trazido com essas informações da Polícia Civil, as vítimas vão aparecendo e dizendo, aqui também teve problema. O sinal marca 8h45. Nós temos um áudio enviado pela assessoria do ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, falando sobre esse caso de influenza aviária encontrado aqui no Brasil. Vamos ouvir o que disse o ministro Carlos Fávaro. Primeiro é importante dizer que esse vírus circula no mundo desde 2006. O Brasil foi o último país dos grandes produtores de carne de frango do mundo a ter a contaminação em granjas comerciais. O nosso sistema é muito robusto, é muito eficiente. Veja que exatamente há 2 anos, em maio de 2023, nós tivemos o primeiro caso no Brasil em aves silvestres. E ainda assim, conseguimos segurar 2 anos sem entrar em granjas comerciais. Nenhum lugar do mundo também aconteceu isso. Quando chegou em aves silvestres, poucos dias depois, chegou em granjas comerciais. Isso, então, permitiu que o Brasil trabalhasse a mudança de protocolos sanitários com vários países do mundo. Por exemplo, há 1 mês atrás, nós repactuamos com o Japão, aonde fica restrito o fechamento do mercado. No Japão, a partir desta mudança que fizemos há 1 mês atrás, que o Japão compra 70% das importações de carne de frango é do Brasil. Veja que mercado importante.
e agora vai ficar restrito o Rio Grande do Sul e, na sequência, o município. O caso é o município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, é uma granja de produção de matrizes de ovos para a recria em aviários, já está isolado, já está sendo feita a higienização sanitária deste aviário e desta região toda. Anunciamos para os nossos parceiros no mundo todo, decretamos estado de emergência zoossanitária por 60 dias e com a robustez do sistema brasileiro, eu tenho certeza que a gente rapidamente vai voltar ao status de normalidade. Quantos animais tem essa granja? Essa granja é uma granja que foi constatado 35 animais inicialmente com o vírus. É óbvio, esse vírus ele é bastante agressivo, então rapidamente já começou a ter outras mortes dentro dessa granja. Ele já foi feito total extermínio, o bloqueio, que é o mais importante para não sair desse status, para que a gente possa então rapidamente conter o foco e rapidamente voltar ao estado sanitário. Uma informação importante é que as pessoas, a população brasileira e mundial, não precisam ter qualquer tipo de pavor. Podem tranquilamente continuar consumindo e devem continuar consumindo carne de frango, ovos com tranquilidade. O risco, e há um risco de contaminação, nas pessoas que manuseiam com o animal contaminado, os tratadores, as pessoas que vão recolher. Por isso tem que ter um protocolo mais rígido. Mas quanto ao consumo, não há risco nenhum e as pessoas podem continuar comprando, cozinhando e se alimentando à base de frango e de ovos. Essa restrição de carnes, também de ovos, acaba sendo só para o Rio Grande do Sul? Ou ela também abrange outros estados brasileiros? Como que funciona essa parte? Para a exportação, como eu disse, o Brasil, como nós conseguimos segurar muito tempo, foram praticamente 19 anos desse vírus circulando e o Brasil conseguiu não deixar nas granjas comerciais. Há exatos 2 anos, tivemos o primeiro caso de ave silvestre no litoral do Espírito Santo. Aí nós intensificamos um programa de mudar os tratados sanitários com vários países. Um país que nós conseguimos avançar e trocar o protocolo é o caso do Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Vários desses ficam restritos primeiro ao estado que teve o foco, no caso do Rio Grande do Sul, e depois se restringe apenas ao município. Produtos daquele município não podem ser comercializados. O restante do Brasil continua com fluxo comercial normal. Outros países, como a China, nós estamos com o protocolo ainda restringindo o país todo, né? Então, é um processo que a gente vai rapidamente avançar nas negociações com os países, demonstrar com transparência e com total agilidade o processo de higienização e de bloqueio dessas regiões para que, rapidamente também, a gente volte ao fluxo comercial normal. E como que ficam os contêineres, por exemplo, que já estão em trânsito? Não, esse sem problema nenhum, porque o foco foi detectado ontem, os exames confirmaram ontem no começo da noite, tudo que foi produzido antes não tinha problema, não tinha gripe aviária, portanto não há risco nenhum, inclusive nem de bloqueio. É importante dizer também que nós já rastreamos a produção desta granja, para onde ela distribui o material genético, os ovos para a recriação. E está tudo dentro de um radar, fazendo as contenções para que isso não crie novos focos em outras regiões brasileiras. Essa doença ela foi detectada, foi ontem mesmo? De que forma foi isso? Ontem, como eu disse, o sistema brasileiro ele é muito eficiente, composto do governo federal, a Defesa Agropecuária Federal, estadual e dos municípios, e também os criatórios muito bem integrados com as suas agências estaduais sanitárias, e a qualquer sinal de anormalidade é feito o alerta. Então, teve a morte de animais nesta granja, foi feito o alerta, rapidamente vai lá, faz a coleta, as análises e, infelizmente, foi confirmado o caso no começo da noite. Essa questão do impacto na comercialização, na exportação de carne, de ovos, portanto, ela é só, quando fala de Brasil todo, ela é só para a China. Não. Ou tem outros países também? Não, o Brasil tem protocolos de comércio, principalmente de frango, para quase 200 países, né? O que nós procuramos fazer é ir gradativamente trocando o protocolo. Ao início, o desconhecimento de como agir com essa doença, que eu disse que já tem 19 anos circulando no mundo,
fechava o país todo. O sistema brasileiro é tão robusto, tão eficiente, tão confiável, que vários países passaram a trocar o protocolo, sabendo que o Brasil sabe fazer a contenção, tem estrutura para fazer a contenção, então a restrição comercial fica à região do foco acontecido. Alguns países não mudaram o protocolo, é o caso, a China não mudou ainda, então a partir de hoje, por 60 dias, a China não estará comprando carne de frango brasileira. Outros países que já mudaram o protocolo fica restrito o estado do Rio Grande do Sul momentaneamente e depois somente o município de Montenegro, que é onde tem o foco, até que volte à normalidade. O processo deve durar entre 28 e 60 dias e aí, com eficiência, com transparência, o Brasil deve voltar à normalidade de todo o país. Sabendo que a China é um dos principais compradores, qual que é o impacto direto nesse momento quando a gente fala em toneladas exportadas? Olha, a gente tem que ainda fazer os cálculos, a gente está ampliando os mercados, então não é só aquilo que já está sendo vendido. Veja que na missão governamental liderada pelo presidente Lula essa semana, acabamos de retornar da China, nós ampliamos exatamente dos 6 mercados que nós ampliamos com a China, 3 são ligados à aves. Nós abrimos o mercado de pato, de peru e de miúdos de aves. Então, isso ampliaria o nosso mercado, que neste momento vai ficar restrito, além da direta queda do consumo e da venda de carne de frango propriamente dita. Dá para saber o impacto financeiro? Olha, a equipe já está calculando, nas próximas horas a gente vai conseguir dimensionar quanto isso representa para a China e para outros países do mundo. Agora, visita a China, aí o ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária no Brasil, que traz algumas informações importantes, e dele nós vamos até Montenegro. Quais são as tuas primeiras informações por aí, falando da Prefeitura de Montenegro, que foi onde foi encontrado esse foco numa granja comercial por aí. Guilherme Milman. A gente está em frente à Prefeitura de Montenegro, Andressa. Eles estão agora reunidos, nesse momento, apenas membros da Prefeitura, para fazer as primeiras discussões sobre medidas que vão ser colocadas em prática aqui no município. A gente está aguardando, essa reunião não deve se estender mais muito tempo. Daqui a pouquinho a gente deve falar aí com algum representante, o prefeito ou algum secretário também, para entender melhor quais são as primeiras medidas a serem adotadas a partir dessa detecção. Até o momento também a gente não sabe em qual granja que ocorreu o início dessa contaminação, e a informação que a gente tem também é que uma outra reunião aí já abrangendo outras esferas, governo estadual, possivelmente também representantes do governo federal, uma outra reunião, portanto, ocorrendo ainda hoje no início da tarde. Nesse primeiro momento, só membros da Prefeitura de Montenegro, então, que estão reunidos para discutir, por exemplo, a segurança, as barreiras, como é que eles vão fazer, por exemplo, a varredura, para cumprir esses protocolos que a Giane comentou mais cedo. Então, estamos aqui de olho. Assim que houver a liberação aqui, a gente vai falar com o prefeito e entender um pouco melhor. Obrigada, mas vamos retomar as informações importantes aqui, Rosane e Giane, trazidas pelo ministro Fávaro. É um problema sanitário, primeiro, mas vai gerar um problema econômico à medida que, por exemplo, a China fica 60 dias sem comprar frango brasileiro. Isso, e já não estava comprando e estava em negociação para retomar depois do caso de Newcastle que nós tivemos no ano passado. E também outros países, Andressa e Rosane, não só a China, porque agora se declarou, segundo o ministro, um estado de emergência, nesta área, neste segmento, até não me recordo o nome, mas ou alguma coisa, o estado de emergência, por 60 dias, e serão feitas várias análises e como a própria Secretaria Estadual da Cultura já tinha dito, inicialmente vai ser feita uma investigação num raio de 10 quilômetros da granja, e vocês perceberam, o ministro falou que tinha o número de aves que tinha na granja, poucas dezenas, mas são matrizes. E são matrizes com material genético que é vendido, que é comercializado para outras granjas. Então, isso aumenta ainda mais a preocupação. Por que se pode comer, por que não pode se vender o animal, não pode se exportar? Porque ele passa para outros animais. Eu creio que essas aves aqui serão abatidas, isso já está confirmado, as aves da granja, certamente. Agora, quantas outras terão que ser abatidas dentro disso? É isso que está se investigando agora, isso que precisa se saber, porque daí isso se reflete
reflete no impacto comercial. Precisamos falar também, né? Teremos aí certamente autoridades que vão falar sobre o impacto na saúde humana também, porque tem o risco de passar para pessoas, embora seja um risco baixo para profissionais que trabalham diretamente com as aves, porque o risco não é pela carne, pelos ovos, mas pelo contato com as aves contaminadas. Isso também é um cuidado que tem que ter. E importante, não pega só o setor avícola. Nos Estados Unidos, este vírus, esta cepa H5N1, foi transmitida e foi uma preocupação para o gado leiteiro também. Aumento de preços. O preço dos ovos pode aumentar de novo. Do leite, se passar para o. A gente nem estabilizou da anterior, né? Tu falava da China, mas a gente nem estabilizou das altas anteriores. A alta do ovo, por exemplo, que continua, baixou um pouquinho, mas continua num patamar bem mais alto do que era no passado. Porque inclusive estávamos abastecendo o mercado dos Estados Unidos e os mercados que compram dos Estados Unidos. Vocês lembram esses dias que Matheus Chu entrou conosco aqui no Atualidade, relatando sobre as falas do governo, o que o governo estava fazendo, o governo federal estava fazendo nessa viagem para a China, e eu perguntei para eles, como é que está a negociação? Eles falaram alguma coisa sobre a negociação para a reabertura do mercado para carne de frango nossa, por causa do caso de Newcastle do ano passado, que estava restrito, e eu perguntei exatamente sobre isso, porque o mercado já estava nesta ansiedade de ter um posicionamento positivo por parte da China para essa retomada das compras. E foi também um assunto da visita do governador Eduardo Leite à Ásia no ano passado. Também a retomada das compras de carne e de frango daqui. E agora, com essa situação, vai complicar. Nós teremos aí vários desdobramentos, econômicos principalmente. 8h58, Gaúcha Atualidade. Hyundai Ana Car House e tabela FIP no seu usado. Faça o teste rápido da dengue nas farmácias São João. É seguro, prático e conta com profissionais qualificados. CDL Porto Alegre, conexões para fortalecer negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Crédito consignado CLT é no Banrisul e Senai, uma iniciativa do Sistema Fiergues. Seguiremos nesse assunto logo depois do intervalo. Já sabemos algumas informações, como a cepa, que é H5N1. A cepa encontrada nessa granja de Montenegro. E aí, o que a gente já sabe também, vai ser feita uma investigação no raio de 10 quilômetros deste local. O local já está em isolamento, a gente traz essa informação a partir da nota do governo do estado, e uma das partes desse protocolo também é a eliminação das aves restantes desse local. 8h59 do que mais? Vamos falar hoje, Rosânia. Deixa eu só dar uma explicação para as pessoas que ficam dizendo, vocês estão escondendo qual é a granja. Gente, nós não sabemos qual é a granja, ainda não foi divulgado. Provavelmente será divulgado nas próximas horas, isso é uma coisa muito séria. Eu não serei leviana, aqui nenhuma de nós será leviana, de dizer, estão dizendo lá em Montenegro que a granja é A, B, C ou D. Não, só se sabe que é no município de Montenegro, as autoridades sanitárias estão tomando todas as medidas, esta granja já está isolada, as galinhas serão abatidas. A gente está sabendo as informações aqui em tempo real, né? A gente está sabendo e transmitindo, mas com responsabilidade. Então não vamos, em nome dessa ideia, as pessoas têm umas paranoias. Até porque não muda nada na nossa vida, na vida do consumidor agora, falando em, claro, informação é importante, mas na vida do consumidor não muda nada agora. E pelo que o ministro falou, é uma granja de matrizes, não necessariamente não é a de uma que faz a ave abate a ave para vender. A gente já volta com mais informações sobre esse tema.